Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. Hoje acontecendo um pouquinho mais tarde. A pessoa hoje estava precisando dormir, estava bem cansada, então o celular despertou, eu desliguei, dormi de novo. Então, gente, eu falei para vocês que ontem a gente ia tirar os ferros da perna do meu bem. A gente não tirou, foi preciso esperar uma liberação, alguma coisa, burocracia do hospital, então não foi ontem, infelizmente. Nós fomos frustrados e foi mais uma coisa assim, em relação a gente aprender a lidar com a frustração, sabe? Então eu vi que foi uma lição pra mim, né? Pro meu bem também, tadinho. Ele voltou bem frustrado, né? Porque a gente estava tão feliz, tão ansioso para fazer essa retirada, né? Mas enfim, tudo no tempo do Senhor e vai dar certo. A gente segue mais uns dias com ele, com os ferros na perna, mas tudo é para a glória do Senhor, né? A gente sabe e vamos tocar para frente. E hoje a nossa leitura está em Gênesis 46. Aqui é o momento em que Jacó e toda a sua família vão para o Egito. Esse é o momento que eu choro. Eu sempre choro, eu já li isso aqui inúmeras vezes, né? Mas todas as vezes eu choro no momento em que José encontra com seu pai, gente. Que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. Quanto tempo ele esperou por isso, né? Quanto tempo e quantas frustrações José viveu, não é? E esse momento aqui em que Jacó é levado até ele, que Jacó fala agora, os meus olhos viram, eu posso morrer. Meu Deus, quando ele fala eu posso descansar. Ai, Deus. Ele fala, eu já posso morrer, pois eu vi o seu rosto, eu sei que você está vivo. Eu fico assim, meu Deus. É muito gostoso mesmo. E quanto tempo ele esperou por isso, né? Quanto tempo José esperou por isso. Jacó nem imaginava. Gente, olha que bênção na vida de Jacó, que ele nunca imaginava rever o filho dele, porque ele imaginava que o filho dele estava morto. Ele acreditou na conversa dos filhos dele, né? E de repente está frente a frente com o filho que ele amava e vivo, gente. É emoção demais. Então eu gosto muito, como eu amo a história de José. Então leiam, vocês vão se emocionar também. Gênesis 46, amém? E o nosso tema de hoje é Ele vive e reina. Ontem no nosso culto de ensino, a gente está cada vez melhor o culto de ensino. Não sei se é porque eu fiquei tanto... Olha, eu fiquei o quê? Eu devo estar com uns 6 anos que eu não participava assim assiduamente dos cultos de terça-feira, por conta dos cursos de Libras que eu estava fazendo, e depois veio a faculdade. Então eu saí do culto de terça-feira em 2017. 2017 eu parei de ir aos cultos de terça e eu sempre amei os cultos de terça e realmente eu estava sentindo falta. E agora que eu estou de folga da faculdade nas terças, eu não posso perder os cultos de terça. E o nosso pastor está ensinando pra gente a vida e obra de Jesus. E ontem falamos exatamente sobre a morte e ressurreição dele, né? E é maravilhoso quando ele fala que todos nós pecamos em Adão, mas em Jesus todos nós fomos purificados, restaurados, né? E
reinamos com Ele, gente. Reinamos com Ele. E ontem o nosso pastor até falou que ele não entende porque muitos crentes têm medo da morte. E eu falo da mesma forma. Vocês que já assistiram vídeos anteriores meus, sabem que eu ajo com a morte com muita naturalidade. E sei que a morte é apenas uma ponte, né, para me levar até o meu Criador. E Jesus venceu a morte. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte. Aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, do 54, versículos 54 a 58, ele pergunta: onde está, a morte, o teu aguilhão? Né? Então, ele fala assim: olha, morte, eu já te venci. Cadê aquele ferrão que me cutucava, né? Cadê o que me ferroava, né? Então, não tememos mais o aguilhão da morte. Gente, e olha, por incrível que pareça, a gente fica a vida inteira lendo a Bíblia, mas sem um dicionário do lado. Acredita que ontem que eu aprendi o que é aguilhão? Na minha cabeça, eu ficava sempre imaginando que era algemas. E aí eu descobri que não é só eu não, viu? Tinha outras pessoas lá na igreja também que não sabiam o que é aguilhão. É porque a gente só lê, né? Então, descobrimos que aguilhão é um ferro pontudo, né? Que as pessoas usam para tocar bois, né? Quem anda com carro de boi vai enfiando na costelinha do boi para ele andar. E aí eu descobri ontem, eu sempre imaginei que seria uma espécie de algemas e tal, né? É muito importante para vocês verem a importância da gente ler a Bíblia com o dicionário do lado ou ir para os cultos de terça-feira, que eu garanto que você vai aprender muito, né? Então vamos lá, gente, olha só. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Entendem que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Gente, isso é maravilhoso demais. Maravilhoso, só sei dizer que é maravilhoso. Quando os seguidores de Jesus recordaram o dia que ele subiu ao céu, eles começaram a ver como isso marcou um ponto de virada no entendimento deles sobre Jesus ser o Filho de Deus. Foi naquele dia que tudo se tornou diferente. Até aquele momento, eles haviam trabalhado ao lado de Jesus, reconhecendo-o como um grande professor, o mestre e alguém poderoso e tão alinhado com o coração de Deus a ponto de fazer milagres. E muitos desses milagres levavam as pessoas a reconhecer a divindade de Jesus. Mas depois de sua ascensão, aqueles homens começaram a perceber que Ele é o Senhor de todos. Lembre do momento em que Ele está andando com os discípulos no caminho de Emaús? Que ali eles reconheceram Jesus, quando Jesus já tinha assumido, e foi ontem o nosso pastor até falou sobre isso, né? Que quando Jesus sumiu dali, aí eles falavam assim: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Então, que nós possamos tomar cuidado para a gente não reconhecer a presença do Mestre depois que ele se for. A Bíblia fala que quando a igreja for levada, você vai procurar ler a Bíblia e não vai ter mais a unção. E aí? Né? Cuidado para que não seja tarde demais. Né? Então, eu vou falar assim: por acaso o que aqueles crentes diziam não é verdade? Né? Por acaso aqueles canais que falavam da palavra de Deus não era verdade? Não ardia o nosso coração?
sinta esse ardor no seu coração hoje e receba e aceite e respeite e corra até o seu mestre, né? Vamos lá. Olha só. Muitas das nossas rotinas diárias parecem normais, sem relevância e repetitivas. Conversamos com os vizinhos, vamos para o trabalho, pagamos as contas, lavamos as roupas e assim por diante. Passamos os dias vivendo do modo mais confortável possível e nós não queremos renunciar a esse conforto, né? No entanto, o Espírito de Deus quer que vejamos que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e colocou à direita de Deus não ficou preso no passado, mas opera em nós hoje. O Espírito está conosco o tempo todo. O tempo todo. Gente, eu ouvi um testemunho da minha amiga segunda-feira que eles vieram fazer uma reunião aqui conosco. Eu vi e fiquei tão maravilhada. Eu falei, eu preciso passar isso para frente. Ela contou que uma amiga dela estava muito atarefada, precisava fazer um almoço, queria concluir o almoço antes que o seu esposo voltasse para casa, mas a bebezinha dela precisava de cuidados. E aí vocês sabem, né, que bebezinhos bem novinhos, eles querem ficar o tempo todo no colo, e é necessidade dele, necessidade básica do bebê ficar no colo da mãe, porque eles ficaram 9 meses dentro da barriga sendo protegidos, aí de repente alguém vem e fala, não, tem que deixar lá no berço, tem que deixar lá no carrinho, não, a criança tem que ficar no colo, sentindo o afeto, o calor da mãe. Mas há o momento em que a mãe precisa cuidar das coisas. E eu achei tão interessante ela falar que a amiga dela falou assim, Jesus, brinca com a neném pra mim. Agora eu esqueci o nome da bebezinha, mas ela falou, brinca com a fulaninha pra mim, por favor, eu preciso concluir o almoço. E aí ela disse, ela gravou as risadas da bebê, a bebê ficou o tempo todo, ficou quietinha, deu para ela fazer o que precisava. Então ela acreditou que sim, Jesus foi lá brincar com a neném. Então vocês entendem que Ele está conosco o tempo todo? Ele vive e reina, Ele vive em nós, Ele vive entre nós. É só nós nos tornarmos sensíveis à Sua presença e acreditar nisso. E eu achei muito interessante, que aí essa amiga que me contou, ela falou que tomou, por exemplo, a outra amiga. E aí ela disse que precisava cuidar da casa, lavar os 2 banheiros e tal. E a casa estava precisando de uma faxina, porque ela tem esse cuidado de dar o colo para neném. E a casa precisava ter uma faxina e ela queria concluir a lavagem dos banheiros. Então ela lembrou do testemunho da amiga e fez do mesmo jeito. Ela falou, Deus, eu preciso concluir a lavagem do banheiro, então eu preciso que o Senhor coopere comigo. E aí o que acontece? Ela pede a Deus para cuidar da neném também. E a neném dormiu, a neném ficou tranquilinha até que ela concluísse a organização da casa. E é assim que Deus faz, é os mínimos detalhes. Deus cuida da gente nos detalhes, não é? Ele faz. Gente, eu fico assim maravilhada de ver o cuidado de Deus conosco cada dia, mais e mais, né? Deus é perfeito, perfeito, perfeito. Então, a mesma autoridade que o Cristo que subiu ao céu tem como Senhor de tudo e de todos, se estende às nossas ações e interações rotineiras. Tá vendo? Entende isso? Que Ele continua o mesmo e Ele tem essa autoridade, esse poder para conosco. E é na rotina, nas coisas, nos detalhes, no dia a dia. Então, se você tiver dificuldade em acreditar nisso, pare por um momento e relembre a história do Senhor que ascendeu ao céu. Você que já leu, sabe
que Jesus veio como nasceu, né? Foi concebido, nasceu, cresceu como criança, como homem, venceu Satanás como homem, né? Ali, enquanto ele estava sendo tentado, se eu não me engano, Mateus capítulo 4, ele estava sendo tentado como homem, e ele venceu Satanás como homem. Ele sofreu as tentações aqui na terra como homem. O sofrimento que ele teve ali na cruz foi como homem, não foi como Deus. Ele sofreu todas as dores, tudo foi como homem. Então ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então hoje ele vive e reina entre nós. No meu coração ele vive e reina, e que ele possa viver e reinar na sua vida também. Lembre-se de quem você adora e serve, para que você o conheça melhor. Tenha esperança nele e tenha vida abundante e plena. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Entende que ele reina soberanamente em um detalhe como: Deus, brinca com a neném para mim. Deus, me ajuda nesse cuidado de hoje. Deixa a neném dormir, por favor. Né? Ou, Deus, eu preciso de gasolina, acabou a gasolina, e ele faz o ponteiro subir novamente. Sabe, ele é o Deus que reina, que nos dá essa vida plena, abundante, em detalhes e até a ressurreição de mortos. Então nós precisamos confiar plenamente que ele vive e reina entre nós, em nós, né? E deixa Deus reinar, deixa Deus fazer, né? Então, a nossa palavra-chave de hoje é autoridade. E a obediência gera autoridade. Né? Então, se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós temos autoridade para pedir Ele as coisas e Ele fazer. Né? Não é mandar. Eu sempre falo, gente, não é determinar, eu determino e tal. Não. É pedir. Ah, papai, me ajuda aqui. Ele não resiste, né? Olha, o poder da intimidade com Deus o leva a viver a realidade do céu aqui na terra. Essa é a nossa palavra, a nossa frase de hoje. Né? O poder da intimidade nos leva a viver a realidade do céu aqui na terra. Então, obediência gera autoridade. Intimidade nos leva a viver o sobrenatural. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sim, a cada dia, ter essa sensibilidade ao Espírito Santo, saber que Ele está conosco e nós podemos contar com Ele sim, em todos os momentos da nossa vida. Não importa se é algo simples ou algo complexo, para Ele é a mesma coisa, né? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã gloriosa. Como é bom, Senhor, estar na Sua presença. Como é bom saber que o Senhor está conosco nos mínimos detalhes, que o Senhor cuida de nós. Pai, obrigada. Muito obrigada, Espírito Santo, por cada dia gerar em nós o desejo de aprender, o desejo de estar mais pertinho do Senhor, de viver em comunhão, em obediência à Tua palavra. Quero, Senhor, agradecer por cada pessoa que tem assistido esses vídeos, compartilhado, curtido, comentado, Senhor. Tem sido um apoio para este canal, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que a bênção do Senhor possa se estender aonde esse vídeo alcançar, Pai. Para a Sua glória, eu creio, Pai. Eu creio nos milagres, eu creio no Seu agir, eu creio no propósito, Senhor. Eu creio que isso há um propósito, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda honra, toda glória pertence a Ti. E neste momento eu quero abençoar o nosso Brasil, Senhor, a nossa nação brasileira, que o Senhor possa viver e reinar aqui neste Brasil, Senhor. Que todas as corrupções, ó Pai, venha ser jogada por terra, Senhor. A Sua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, Pai.
que haja justiça no nosso Brasil. Meu Deus querido, que haja, Senhor, justiça. Faça justiça no nosso Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha governar, venha reinar no Brasil, Senhor Jesus. E assim eu te peço para todas as nações, para Israel, meu Deus, e todas as nações ao redor do Brasil, que sejam alcançados com a graça, com a virtude, com a justiça, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te exaltamos e te bendizemos, Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigada por você estar até aqui conosco, até esse momento. Hoje ficou um pouquinho longo, mas eu sei que é para a glória do Senhor. Então, Deus te abençoe, que a sua quarta-feira seja maravilhosamente próspera na presença do Senhor e que você possa estar sensível à presença dele ao seu ladinho. Amém? Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se o Pai permitir.